E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre Bitcoin novamente, aproveitando essa grande queda que o Bitcoin teve. Não só o Bitcoin, para ser mais exato, nesse momento a Bolsa Brasileira está caindo, as bolsas americanas estão caindo, os juros aqui no Brasil estão subindo. Entrei no site do Tesouro, por exemplo, as taxas abriram bem, os pré-fixados, indexados à inflação. Então, quando as taxas sobem, é meio que o mercado de renda fixa caindo também, né? Porque o preço dos títulos cai. Só que nesse vídeo o foco vai ser analisar algumas métricas do Bitcoin para ver se estamos em um bom momento comparado a outras épocas, para começar a criar uma posição nesse criptoativo ou até aumentar a posição para aqueles que têm espaço para isso dentro da gestão de risco do portfólio. Só que antes de entrar nesse assunto, eu também quero lembrar que hoje nós abrimos as inscrições para a 17ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda. As inscrições foram abertas às 5 da manhã e permanecerão abertas somente até 5 da manhã do dia seguinte, de terça-feira. Então, período bem curto de inscrição. A gente também separou 3.000 NFTs da coleção CryptoSócios para quem vier se inscrever no curso, e a última oportunidade de ganhar um NFT da coleção. Para quem nunca viu essa coleção, entrando no site OpenSea, procurando por CryptoSócios, nós achamos aqui 10.000 itens, hoje 2.700 donos, vários desses 10.000 itens estão na nossa mão aqui ainda, um floor price de 0,133 Ethers. Isso aqui convertendo com o preço do Ether agora, que também está em queda, né? Aqui eu tô com a tela do Bitcoin, mas indo nas cryptocurrencies, a gente vê aqui a segunda em valor de mercado Ether caindo 5% no dia de hoje, mais ou menos cotado a uns 12.300 fazendo a conversão. Então, com isso, um criptossócio, aquele que está sendo vendido pelo valor mais baixo hoje, e quem vende são pessoas que já ganharam isso como bônus em alguns dos nossos cursos, está sendo negociado aí na casa de R$ 1.640. Mas esse é o valor mais baixo. Vindo em atividade, a gente vê que há outros valores de transação, inclusive a última negociação, feita há 3 dias, 0,6 Ethers de preço, né? Um criptossócio de número 82, de 1 a 100, são alguns que são mais raros dentro da coleção. Mas para quem tem dúvidas sobre o curso, o que ele aborda, dê uma olhada no link que estará aqui abaixo. Lembrando que as inscrições ficam abertas somente até 5 da manhã do dia seguinte. Para a 17ª turma, né? Eu até pergunto, qual outro curso de educação financeira você conhece que já tem 17 turmas? Você tem tudo isso de turma, a gente faz até hoje, com bastante sucesso, é porque o pessoal julga que é bom. E na dúvida, pergunte para alguém que já fez. E também lembro que hoje no Instagram eu vou fazer uma live às 19 horas, respondendo dúvidas do pessoal, focado nas inscrições do Viver de Renda, até porque eu acredito que a gente está num ótimo momento para começar a investir, porque está tudo em queda, os juros altos, então praticamente é uma nuvem de patos passando para onde o caçador atira, ele vai matar um pato. Esse é o cenário atual. Agora entrando no vídeo em si, voltando aqui para as criptomoedas, a gente vê que todas estão em queda, todas, tirando o stablecoin de dólar, porque vai estar lastreado no dólar, né? Então depende do movimento daquela moeda. Mas o Bitcoin está caindo bastante também ao longo dos últimos tempos, o Ether também, outras criptomoedas também estão caindo de maneira mais forte. Geralmente, quando o Bitcoin cai, ele puxa todo esse mercado de cripto para baixo, né? Muita gente diz que nessa hora o pessoal vende as outras criptomoedas, sabendo que são mais voláteis, e até compra o Bitcoin. Então você pode encarar as criptomoedas da seguinte maneira, né? Tem o Bitcoin e tem, tirando as stablecoins, que como eu já disse, já tem um lastro em alguma moeda fiduciária, principalmente o dólar, tem as outras. E quando o mercado está indo mal, o Bitcoin cai, essas caem mais. Quando o mercado está indo bem, o Bitcoin sobe, essas costumam subir mais. E é muito importante estar atento para esse momento da queda, porque esse cair mais pode ser bem significativo. Digamos que o Bitcoin caia 80% desde o seu topo anterior. Isso já aconteceu algumas vezes, já tivemos quedas até maiores do que isso. E outras criptomoedas caíram 90%, e você pensa, nossa, caiu quase a mesma coisa. E não, foi uma queda de 50% a mais. Se você tinha R$100 e aquilo diminuiu 80%, você tem 20%. Se você tinha R$100 e aquilo diminuiu 90%, você tem 10%. Então 50% a mais de queda. E apenas para recuperar é uma subida de 100%. Por isso é muito interessante ter uma gestão de risco. Dado esse recado, eu vou olhar algumas métricas que eu já mostrei aqui para vocês relativas ao Bitcoin. A primeira delas é uma de sentimento, o Fear and Greed Index, que mede através de menções em redes sociais, movimentação em corretoras, o otimismo, né, a ganância e o pessimismo chegando ao extremo de medo dos investidores. O que a gente vê hoje nesse momento, faltam 9 horas para esse índice
ser atualizado é que nós já estávamos com medo no mês passado, continuamos com medo na semana passada. No dia de ontem esse medo estava ficando cada vez maior e hoje chegamos a um ponto quase extremo de medo, um ponto que eu gosto bastante. Eu gosto de comprar quando as pessoas estão medrosas e a minha caixa de perguntas do Instagram tá lotado de nossa, o Bitcoin agora vai acabar, né? Vai cair até zero, eu vou perder todo o meu dinheiro. É nesse momento que eu gosto de comprar. E nesse momento, com medo a 11, nós estamos, se não nesse patamar, muito próximos disso. E até interessante que descendo aqui no site e voltando, né, ele está mostrando aqui um período de tempo desse indicador ao período máximo medido, a gente olha que raras vezes esse indicador ficou abaixo de 10. Isso medindo desde fevereiro de 2018. No patamar de 10, mais ou menos, ó, uma, duas... Vou contar aqui mais 2 vezes, 4 então, 5, 6, 7, vou contar mais algumas aqui, vou dobrar, 14. Então a gente vai contar aqui 2 dezenas de vezes, basicamente, tá? De maneira rápida. Isso ao longo de um período de praticamente 4 anos. E toda vez que as pessoas compraram nesse período, elas fizeram bons negócios, porque o pessimismo estava extremo, porque o mercado estava caindo. E depois de um tempo que o pessimismo fica extremo, a gente vê que esse mercado é muito volátil, as pessoas voltam a ficar extremamente otimistas, com o preço subindo. O grosso dos investidores se comporta assim. Quando o preço está caindo, ficam pessimistas, vendem. Quando o preço está subindo, ficam otimistas, compram. Quando, na verdade, o ideal seria fazer o contrário. Você comprar nos momentos de pessimismo e nos momentos de otimismo, depois seu portfólio se multiplicou por várias e várias vezes, é o que acontece no mundo cripto, você começar a desfazer as posições, caso você não tenha espaço para segurar aquilo. Porque se você não vender nada durante a subida, às vezes 100% do seu patrimônio vai acabar alocado em criptomoedas ou no Bitcoin se você investe só nessa. Mas o ponto é, estamos em um bom momento por esse indicador do Fear and Greed Index para realizar um aporte nessa criptomoeda. Agora, olhando outros 2 indicadores, tem uma média que eu acho bem interessante, que é o múltiplo de Mayer. O múltiplo de Mayer é o preço do Bitcoin hoje dividido pela média do preço em 200 dias. E por que eu gosto desse indicador? Porque mercados, assim como pessoas, tendem a voltar até a média. Eu gosto sempre de falar que o seu comportamento muda muito mais rápido do que a média do seu comportamento. Você pode ter, sei lá, 30 anos e não tem o hábito de malhar. Então a média do seu comportamento é não malhar. De repente você começa a andar com pessoas que malham, que fazem crossfit, por exemplo. Aí você vai e começa a fazer. Aí durante 20 dias você faz crossfit quase todo dia. Teu comportamento mudou, mas a tua média quase não mudou. Se eu tivesse que apostar com você, se daqui a um ano você vai estar fazendo crossfit ainda, eu apostaria, olha, acho que não, pela média do seu comportamento. Talvez eu perdesse a aposta com uma pessoa, mas fazendo com 100 pessoas, provavelmente eu viria ganhar dinheiro com essa aposta, porque a média, ela é preponderante no final das contas. E o que esse indicador ele mostra? Se o preço do Bitcoin hoje, dividido pela média, está dando muito mais do que 1, significa que o preço está muito mais alto do que a média. Então, com o tempo, ele deve voltar a corrigir. Agora, se o preço do Bitcoin está muito abaixo da média, isso mostra que a gente está num período de preços mais baixos que depois devem voltar também a corrigir para ficar próximos da média. Até eles colocam aqui uma divisão arbitrária da seguinte forma. Abaixo de 1 seria um período verde, um período bom para comprar, e nós estamos em um ótimo período por essa métrica. Se a gente for voltar aqui, ó, é um dos períodos com esse indicador no patamar mais baixo, isso aqui do último ano, mas voltando, é de alguns anos. Entre 1 e 2,4 é um período mais ou menos, não está nem tão interessante para comprar, mas também não vale a pena você ficar vendendo para rebalancear a carteira. Melhor simplesmente segurar. E acima de 2,4 é um período interessante para você não comprar ou até realizar aquele lucro que você vai ter, porque comprou nos períodos onde o múltiplo de Mayer estava abaixo de 1. Olhando esse gráfico aqui, que está numa escala logarítmica, né? Então, ele coloca a mesma distância, por exemplo, entre 100 e 1000 e entre 1000 e 10.000, mas o que a gente vê, ó, voltando lá para o começo, é que nas faixas onde ele está vermelho, quem vendeu aqui ou evitou comprar acabou se dando bem, porque depois o preço caía bastante. Aí, comprando no patamar verde, segurando até o vermelho, isso acabou sendo um ótimo negócio para o investidor, né, que seguiu essa conduta. E agora, como eu mostrei para vocês, estamos novamente em um patamar incrivelmente baixo comparado aos últimos anos. Só que esse indicador, ele simplesmente está olhando o preço e não o comportamento das pessoas em relação ao preço. E agora eu vou olhar um outro indicador que pega dados on-chain, ou seja, ele pega dados realmente vendo a movimentação da carteira dos investidores, que é o chamado MVRV. No Coinmetrics, eu já coloquei esse indicador e o que ele mede? É o Market Value sobre o Realized
Value, ou seja, é o valor de mercado sobre o preço médio que as pessoas têm ao comprar Bitcoin. E qual é a ideia desse indicador? Sempre que o valor de mercado do Bitcoin fica muito alto, por exemplo, aqui, né, acima de 3, isso significa que o pessoal que comprou lá atrás, por um preço médio baixo, agora está com bastante lucro. E isso acaba tornando as pessoas propensas a vender parte do Bitcoin para rebalancear a carteira e colocar o lucro no bolso. Em contrapartida, sempre que esse valor se torna mais baixo, a chance de você querer vender é menor, porque afinal de contas não tem lucro nenhum. Se ele fica abaixo de 1, significa que o preço atual do Bitcoin está abaixo do preço médio que as pessoas pagaram nos Bitcoins. Então muita gente nessa hora, para não ter prejuízo, simplesmente segura. E o que a gente vê com esse indicador no momento atual? Ele está num patamar de mais ou menos 1,45. Isso é bem baixo. O ideal mesmo, né? Idealmente, assim, no mundo das ideias lá do Platão, é comprar abaixo de 1. Se a gente for voltar no tempo aqui, todo mundo que comprou abaixo de 1 se deu muito bem. Mas são raras as ocasiões onde esse indicador fica abaixo de 1. A última delas foi em 2020, no mês de março, que foi aquele período de uma grande queda do Bitcoin, 50% em um único dia, no começo, né, da pandemia. Depois, esse indicador subiu, não chegou até os patamares tão altos como nós tivemos em épocas passadas, né? Não chegou a passar de 4 aqui em cima. Só que agora, olhando o patamar atual, embora não esteja nesse ponto escolar aí abaixo de 1, a gente está em um patamar que, comparado aos últimos tempos, ele é bem baixo. É um dos mais baixos já medidos, né? A gente vê até que a última vez que o indicador, né, atualizando aqui, está em 1,39, se eu não me engano. A última vez que ele chegou nesse patamar foi mais ou menos aqui no período de abril de 2020. Então faz 2 anos que pelo MVRV o Bitcoin não está num ponto tão atrativo. Olhando o múltiplo de Mayer, temos uma leitura também bem interessante. Olhando o Fear and Greed Index, que mostra o sentimento do mercado, também um mercado muito pessimista. Esses 3 pontos me levam a pensar que estamos em um ótimo momento para comprar Bitcoin. Só que nem tudo vai estar nos indicadores, né? A gente tem que pensar também na conjuntura econômica atual. Então, embora agora a gente esteja em um momento melhor do que em outras épocas pelo MVRV, a gente tem que lembrar que lá em 2020 os juros no mundo estavam praticamente zerados. Aqui no Brasil a gente estava com uma Selic em 2%, com uma inflação mais alta do que isso. Então uma taxa de juros real abaixo de 0. Nesse momento, onde você não tem recompensa nenhuma para comprar um título público, por exemplo, e permanecer em moeda fiduciária, era um bom momento para o Bitcoin e para ativos de risco no geral. Então vários tiveram um bom desempenho. Agora a gente está numa conjuntura contrária. Se a gente for entrar no site do Tesouro, olha os juros aqui que você está recebendo para ficar comprado em títulos públicos. Então esse aumento de juros leva preço de ativos de risco para baixo. E nisso também leva o preço do Bitcoin para baixo. Então por mais que a gente esteja em um ponto interessante pelas métricas, é muito importante falar que esse pode não ser o fundo desse movimento. Bitcoin pode cair para 30 mil dólares, para 25 mil dólares, para 20 mil dólares, talvez até abaixo disso, se tornando mais atrativo ainda, na minha opinião. Até quando deve durar esse movimento? Ele deve estar mais ou menos correlacionado, assim como acontece com o ouro e até com os mercados acionários internacionais, com subida de juros pelo mundo. Então, depois que os juros subirem para controlar essa inflação que nós temos, os juros tendem a cair novamente e o movimento tende a se inverter. Isso para ativos de risco no geral. No Bitcoin, vamos lembrar também que nós temos certos ciclos, né? A questão do halving, a cada 4 anos a recompensa diminui. Então, esse tipo de movimento do Bitcoin ele perdendo valor próximo de um halving, ele também é comum. Ele também acontece. Ou seja, resumindo o que eu passei aqui, os indicadores mostram um ponto interessante. A conjuntura econômica mostra que, por mais interessante que os indicadores falem que esse ponto é, ele não deve ser o fundo desse movimento. Conclusão, eu, Bruno Perini, vou comprar um pouco de Bitcoin, mas não vou fazer um grande movimento agora, porque entendo que os preços podem cair mais. Na verdade, olhando aqui o canal, vocês vão ver que eu sempre faço movimentos de maneira gradativa. Eu evito ficar montando uma posição muito grande de uma vez. Até vou fazer um vídeo sobre isso com fundo imobiliário, montando uma posição maior de uma vez, mas vai ser a exceção da exceção. Inclusive, se querem ver um vídeo assim, montando uma carteira para viver de renda com um fundo imobiliário, né, selecionando os ativos, deixa nos comentários aqui, tendo demanda, eu faço. E agora chegou a hora de comprar Bitcoin na prática. Então já estou logado aqui no Biscoint, a corretora que eu uso para isso. Vou colocar aqui a quantia em Bitcoins, 0,1 Bitcoin. Vou gastar para isso 16.896,17. A corretora que vai ser utilizada vai ser a Bitpreço. O Biscoint tem conta em várias corretoras e compra naquela que no momento, dentre as que ele tem saldo ou crédito, está com o melhor preço. Então coloco aqui continuar. Eu não estou com dinheiro no Biscoint agora, eles me adiantam que eu posso comprar para que depois eu faça um TED ou um Pix. Estou ciente, aceito, concluir compra de Bitcoin, confirme, não poderei cancelar. Pronto, compra feita, mais 0,1 Bitcoin para conta, aproveitando esse momento de
de queda, mas sempre lembrando com responsabilidade, porque não sabemos até onde esse movimento pode ir. Eu vou ficar por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Relembro o convite para nossa live no Instagram às 19 horas, falando sobre o Viver de Renda. E espero ver alguns de vocês na turma 17. Garanto que vai valer muito, mas muito a pena. E novamente, se tem dúvida, pergunte para alguém que já fez o curso. O feedback do pessoal costuma ser muito bom, porque o curso é em si muito bom, a equipe é muito preparada, a gente dá muita atenção e procura melhorar sempre de uma turma para outra. É isso, um grande abraço e até a próxima.